Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e esse vídeo é muito especial por alguns motivos. Hoje é 31 de agosto, dia do nutricionista, e eu sou nutricionista, então assim, né, é um dia especial. E somado a isso, hoje é o último dia de agosto, portanto, o último vídeo do Veda de 2018. Se você não sabe do que eu estou falando, significa o quê? Que eu fiz vídeo todo dia aqui no canal nesse mês de agosto de 2018. Então esse é o último vídeo desse mês, desse Veda de 2018 por aqui. Então, eu quis fechar com chave de ouro por esses motivos aí. E para isso, eu preparei e vou apresentar para você aqui agora justamente um conteúdo que vai ser tipo uma palestra, tipo uma aula mesmo, uma apresentação que envolve o quê? A saúde intestinal, que envolve a relação do intestino com uma boa microbiota intestinal. O que pode ser feito para você ter uma boa microbiota intestinal, uma boa saúde intestinal, onde é que entra a nutrição nisso? Eu vou falar sobre isso tudo e mais. Durante essa apresentação que eu vou fazer aqui com vocês, em algum momento eu vou falar sobre algo também muito bacana que eu vou disponibilizar para você que me acompanha e que está me assistindo agora. Em algum momento eu vou falar, talvez lá pro final, tá? Então assiste o vídeo todo para que você saiba dessa coisa bacana, tá? Que eu tenho e que eu vou disponibilizar para você que se interessar. Mas antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, para saber que você é uma pessoa que está em busca de informação e quem sabe eu posso fazer, né, mais vezes esse tipo de conteúdo em forma de aula, de apresentação aqui gratuitamente para vocês no canal. Quem sabe, né? Então, compartilhe o vídeo depois se você gostar e se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo você encontrará um botão vermelho escrito inscrever-se, clica aí e depois ativa o sino para que você possa acompanhar todas as dicas e conteúdos que eu posto por aqui. Mas eu separei, vamos lá direto ao assunto, né? Eu separei um artigo científico que está aqui na minha frente e que ele fala muito sobre isso, sobre a relação da microbiota intestinal com a questão da inflamação, com a questão de doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, a relação que existe, porque sim, existe uma relação do seu intestino com o seu estado de saúde. Sim, isso já é um início, né? Então o artigo fala muito sobre isso, é um artigo que foi publicado em 2015 e eu separei uma imagem que tem nesse artigo, que vai aparecer para vocês aí, né, para vocês acompanharem também de acordo com o que eu for falando, que é essa imagem que eu vou estar utilizando para estar fazendo a minha apresentação aqui para vocês sobre vários aspectos relacionados a essa temática aí que eu venho falando, né, sobre intestino, saúde, até mesmo, tá, sobre emagrecimento. Por que eu falo emagrecimento, já enfatizando desde já? Porque eu sei que muitas pessoas que me seguem buscam isso, né? Emagrecimento. Estão em busca de informação relacionada a isso. Fora também, nesse conteúdo aqui, talvez profissionais de saúde ou estudantes de nutrição também assistam. Então vai valer também para você, independente se você é uma pessoa leiga ou se você é da área da saúde, tá? Então, vamos lá. Nessa imagem você vê aí que existem dois, digamos, organismos, né? Um que está escrito aí, eu vou ler, né, traduzindo, disbiose, e o outro é homeostase. Vamos começar falando sobre a disbiose. Então, nesse aspecto aí relacionado com a disbiose, a gente tem várias alterações que podem acontecer no organismo de uma pessoa que apresente uma disbiose intestinal. Mas se você não sabe o que é disbiose intestinal, eu preciso explicar algo antes para que você entenda. O nosso intestino, ele é povoado por uma quantidade enorme de bactérias, que são as bactérias intestinais. Como são muitas, coletivamente, né, a gente chama esse grupo populacional de bactérias que povoam o intestino humano, a gente chama de flora intestinal ou microbioma ou microbiota intestinal. Então é importante que você saiba isso, porque a gente vai falar muito aqui sobre isso, né? A microbiota intestinal. Então, a gente tem lá várias bactérias. Existem bactérias de vários tipos. Existem bactérias que possuem efeitos possivelmente benéficos para a saúde,
Mas existem bactérias patogênicas, que são as chamadas bactérias que têm o quê? Capacidade de causar doença. Então, resumindo, há bactérias boas e há bactérias ruins dentro da microbiota intestinal. E aí agora indo para a questão da disbiose. O que se trata então essa disbiose intestinal? Nada mais é do que uma microbiota intestinal desbalanceada ou desfavorável. Ou seja, é um indivíduo que tem uma microbiota intestinal que tende a estar tendo o quê? Uma maior atividade, uma maior proliferação das bactérias ruins, que são as patogênicas. E aí você tem uma menor atividade das bactérias boas, que é o que justamente deveria estar prevalecendo. Mas por algum motivo, a pessoa está com esse intestino de uma forma não muito bacana em relação à composição microbiana, então a gente chama isso de disbiose. Agora, voltando para a questão da imagem, em um indivíduo com disbiose, olha só a quantidade de coisas, de alterações que podem acontecer no organismo de uma pessoa disbiótica, né, vamos dizer assim, ou seja, uma pessoa que tem disbiose intestinal. Olha só, doenças alérgicas. Então, aquela pessoa que vive com processo alérgico, vive tendo alergia, obviamente que essa alergia pode ser decorrente de outras questões, tá? Mas também pode ser por conta de um intestino pouco saudável. Sabe por quê? Muitas coisas que você consome e que elas podem ter um potencial alérgico em você, você poderia, se você tivesse um intestino bem saudável, você poderia não absorver esses fragmentos, essas substâncias. E aí você talvez não tivesse a repercussão, a sintomatologia de uma alergia. Porém, você tendo uma disbiose, você tendo um intestino que não é lá muito saudável, você acaba absorvendo aquele fragmento, aquela substância, que enfim, é tóxica ou que para você realmente é alérgica, e você acaba desenvolvendo uma reação alérgica. Então, por vários motivos, uma disbiose intestinal pode estar relacionada com doenças alérgicas. Também estando relacionada com asma, aí obviamente, né, são casos mais específicos, mas existe também essa relação aí de uma má saúde intestinal com doenças respiratórias. E aí, já que eu estou falando de alergia, de asma, de doença respiratória, eu vou fazer o link com uma outra questão para aquelas pessoas que vivem com sinusite, renite ou rinite, né? Enfim, ou seja, são processos que muitas vezes envolvem o quê? Alergia, que muitas vezes envolve o quê? Edema, envolve processo inflamatório. Embora nessa imagem aí não tenha menção, né, sobre a questão da inflamação, mas o artigo em si ele fala sobre a inflamação. Então, eu estou puxando o gancho sobre isso, né, sobre esse universo também da inflamação, que o artigo que eu mostro aí, né, ele aborda bastante sobre isso. Por quê? Porque quando você tem um organismo inflamado, você inflama. E aí você pode inflamar várias partes do seu corpo, inclusive a região nasal do seu nariz. E aí você inflamando, você fica com edema, você fica com aquela secreção e com o nariz entupido. Então, existe toda uma associação que a gente pode fazer. E muitas vezes, esse processo todo que eu falei, que envolve inflamação, essa inflamação pode ter iniciado lá no intestino, por conta de uma disbiose intestinal. Conseguiram compreender? Pois é, existe aí uma relação, gente, muito grande sobre a saúde do seu intestino com a sua saúde geral. O intestino está aqui, né, nessa região, e o nariz está aqui. A princípio, nada a ver, né? Lê do engano. Muita coisa que acontece no intestino repercute aqui, inclusive, ó, no seu cérebro, na sua mente. Vamos chegar lá. Voltando à imagem, nós temos também relação de disbiose com doenças autoimunes. O que eu posso falar sobre isso, né? Doenças autoimunes basicamente são o quê? Alterações que ocorrem no organismo que envolvem alterações no sistema imune da pessoa que acaba atacando a própria pessoa, acaba atacando, né, algum órgão daquela pessoa. Então é um autoataque. Só que
Basicamente, eu estou falando de quê? De alteração da resposta imunológica. E por que falar em sistema imune tem relação com o intestino? Olha só, o nosso intestino, ele tem um tecido linfóide associado ao intestino, mas em outras palavras, ali na região do intestino existem vários e vários componentes do sistema imune, células do sistema imune que estão ali, ó, no intestino. Por que elas estão ali? Eu acabei falando agora há pouco aí que no intestino você pode acabar tendo ali, né, o que? Alguma coisa que você consumiu que não é bacana, que é tóxica, que é uma coisa que o seu organismo considera como algo estranho, que pode te fazer mal. Então o organismo, gente, ele é maravilhoso porque ele tem um sistema imune ali, ó, bem direcionado no intestino, sabe para quê? Para ele reconhecer partículas estranhas, por exemplo, e isso faz com que haja um recrutamento de células ou de fragmentos do sistema imune, né, que vão atacar, né, aquele fragmento estranho, para que aquele fragmento estranho não seja absorvido, para que ele não tenha chance de atacar você. Você consegue entender a maravilha que é? Então, sim, a gente tem um sistema imune muito direcionado ali no intestino. Por isso que, portanto, você pensa, né? Existe uma razão lógica aí. Se você tem um intestino que não está saudável, que está com uma disbiose, existir uma relação disso com doenças autoimunes parece que não é algo muito fora da lógica, né? Diante de tudo que eu falei aí. Mas voltando à imagem, nós temos também que a disbiose está relacionada com o quê? Obesidade. Aí volto para aquilo que eu falei há algum tempo atrás aqui nesse vídeo, que o que eu iria falar aqui poderia também servir para pessoas que buscam o emagrecimento ou para profissionais que tratam pessoas que querem emagrecer. Por quê? Sim, eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, mas não custa repetir. Uma pessoa que busca emagrecer, ela tem que pensar na saúde intestinal. Um profissional nutricionista que atende uma pessoa que vai precisar emagrecer, esse profissional precisa cuidar da saúde intestinal. Na minha visão como nutricionista, né, de acordo com o que eu entendo de, enfim, estudos e da prática que eu tenho na clínica, eu entendo que não tem como você pensar em emagrecimento se você não pensar em cuidar do seu intestino. Tem que cuidar do intestino para que você possa emagrecer. Porque se você não tem um intestino saudável, como está mostrado aí na imagem, por exemplo, por meio de uma disbiose intestinal, você relaciona isso com obesidade. Então, como é que você vai emagrecer estando com uma disbiose? Não dá, não combina, já que a disbiose induz a obesidade. E por que essa relação não pode existir? Pensa comigo. Você tendo uma disbiose, você pode ter ali uma tendência a ter inflamação no seu corpo. Por quê? Quando você tem essa disbiose, né, o seu intestino, ele não está tão íntegro como deveria. E com isso, ele pode acabar absorvendo partículas que ele não deveria absorver, como eu até meio que já adiantei também anteriormente, né? Mas, sabe aquelas bactérias que estão no intestino? Pois então, eu não falei que existem bactérias boas, existem bactérias ruins? Pois então, as bactérias ruins, não é à toa que elas são ruins, elas têm fragmentos na sua composição, na sua parede celular, né, bacteriana, que é o chamado lipopolissacarídeo ou LPS. Enfim, se você não é da área da saúde, é um fragmento que está presente nesse tipo de bactéria ruim, que se passar ali do intestino e for absorvido, chegar à corrente sanguínea, vai causar inflamação. E isso acontecendo vai causar estímulo para resistência insulínica, enfim, diabetes e também a obesidade, já que a obesidade é uma doença inflamatória. Então você consegue compreender que se você não cuida do seu intestino, se você tem muita bactéria ruim ali atuando, o seu intestino não está tão íntegro, você absorve fragmentos bacterianos, o LPS, né, especificamente, aí você vai inflamando o seu corpo, você vai engordando. Porque quando você tem um organismo inflamado, esse é o carro-chefe para você engordar.
Por isso que eu falei que a obesidade é uma doença inflamatória, porque esse ganho de gordura corporal, esse ato de ganhar peso, de engordar, envolve muito ali por trás dos bastidores que você não enxerga, né? Inflamação que está acontecendo aí dentro de você que você muitas vezes não se dá conta, né? Você não percebe. Muitas vezes isso é perceptível a nível de sintomas, de sinais. Por exemplo, uma pessoa que vive com dor de cabeça, uma pessoa que vive com o nariz entupido, uma pessoa que vive com dores no corpo, ou, por exemplo, uma pessoa que vive engordando, uma pessoa que está com obesidade. Então são sinais ou sintomas que dão indícios de que o seu corpo está inflamado. Obviamente, né, existem exames também que vão ajudar a identificar o quão inflamado o seu organismo está. Mas enfim, aí já são outros 500 que o seu nutricionista ou o médico também, né, podem avaliar essa questão. Mas resumindo, por esses motivos aí, a disbiose pode estar relacionada com a obesidade. Portanto, quem quer emagrecer, que tal pensar na saúde intestinal? Assiste a aula até o final, hein? Porque tem muita coisa bacana aí que você talvez nunca tinha ouvido falar e que agora você está tendo a oportunidade de ouvir aqui por meio de um especialista sobre nutrição. Porque, gente, o que tem de informação na internet aí que parte de pessoas que não são da área de saúde ou que também, né, não fizeram o curso de nutrição, porque ainda que você seja da área da saúde, mas você não é nutricionista, não dá para você se aprofundar ou querer falar com tanta propriedade sobre nutrição, que é o que eu vou falar, né, em breve, sobre a questão da terapia nutricional, ou seja, o que pode, né, por meio da nutrição ajudar nessa questão aí da disbiose intestinal. Então é muito importante que, de preferência, né, você ouça algo que parta de alguém que realmente estudou e estuda nutrição, já que iremos falar sobre nutrição. Então, né, não dá para você querer ouvir sobre nutrição de alguém que estudou outra coisa, que não nutrição. Enfim, vamos continuar. Aí, logo abaixo da obesidade, tem escrito desordens metabólicas. Aí é uma questão muito ampla, né? Porque assim, a obesidade já é uma desordem metabólica. Mas aí existe o quê? Uma especificação da obesidade, mas aí também existe uma questão mais genérica de desordens metabólicas diversas. Ou seja, o seu metabolismo, que, né, a princípio é para funcionar de um jeito, na medida que você tem uma disbiose intestinal, você pode fazer toda uma desordem no seu metabolismo, de modo que o seu corpo não mais vai estar funcionando da forma como deveria. E aí, onde é que entra toda essa questão de você passar a ter sintomas, sinais, repercussões negativas. Por exemplo, mesmo a obesidade, né? Ou seja, você tinha ali um organismo que funcionava bem, em que você comia, mas ao mesmo tempo você gastava calorias de forma plena, de forma suficiente a conseguir manter um peso saudável. Por algum motivo, houve uma desordem metabólica e aí você acabou ficando uma pessoa que passou a engordar com mais facilidade. Porque tem muita gente que fala, né? Ah, mas eu como pouco. Ah, mas eu controlo a minha alimentação e mesmo assim estou acima do peso. Por quê? Porque talvez o seu metabolismo esteja desordenado. Ó, desordem metabólica. Talvez por quê? Por uma má saúde intestinal. Talvez por quê? Por uma disbiose. Vai anotando ou vai memorizando o que eu estou falando, porque, né, é algo, gente, maravilhoso. É incrível, eu amo, e por isso que eu estou fazendo esse conteúdo gratuito para vocês. Mas em breve eu vou falar aí algo que vai servir para quem quiser se aprofundar mais, tá? Continuando, aí na imagem nós temos abaixo escrito disfunção cognitiva. Aí eu vou chegar naquela parte que eu falei de que até na região do cérebro o seu intestino pode acabar fazendo uma ação positiva ou negativa a depender de como está a saúde do seu intestino. E aí junto vem, né, disfunções mentais, né, da saúde mental e estresse. Ou seja, vou tentar englobar essas três questões aí em uma coisa só. Disfunção cognitiva na sua saúde mental, que pode acabar repercutindo no seu dia a dia. De forma simples, entre aspas, por meio, por exemplo, de um estresse, porque uma pessoa estressada
pode acabar tendo um menor desempenho, né, nas suas atividades do dia a dia. Então isso é uma disfunção cognitiva, né? Você é uma pessoa que está com menos atenção, com menos paciência para focar, para estudar. E isso vai repercutir também na sua saúde mental, ou seja, você não está bem da cabeça, você está precisando, né, assim, descansar, fazer algo, porque você não está conseguindo raciocinar, porque, sei lá, você está com dor de cabeça. Então, por algum motivo, o seu cérebro, a sua cabeça, a sua mente não está bem. Pode responder por meio de coisas mais simples, não que sejam coisas simples, mas eu me refiro no sentido de que podem ser por meio de coisas desse tipo ou doenças mesmo, tá? Então existem realmente doenças ou quadros clínicos que estão relacionados com o quê? Uma pessoa que tem dificuldades para fazer determinadas coisas que envolvam algo cognitivo, que envolvam a questão da mentalidade, né? Enfim, do cérebro, alguma atividade dessas questões aí, né, neurais. Então são quadros clínicos, são características mais persistentes mesmo, né? E não coisas assim do dia a dia que às vezes você tem, às vezes você não tem. Para você ver que pode interferir assim, de forma intermitente, ou seja, de forma aguda, de forma persistente, de forma crônica, que requer um acompanhamento mesmo de repente para a vida toda. Ou seja, podemos ver aqui que o intestino que está em uma região específica do seu corpo pode interferir ou não em outras partes do corpo. Pode, né? E muito, como a gente acabou de ver. Agora vamos avançar na imagem quando ele faz uma migração aí, propondo justamente a parte do que? Da terapia, ou seja, o que pode ser feito para a gente modular essa microbiota. Ou seja, como é que a gente pode favorecer a atividade, a proliferação das bactérias boas e diminuir, né, a atividade e proliferação das bactérias ruins. Isso a gente chama de modular, que é você fazer algo para modificar algo, entende? Nesse caso, modificar a microbiota. Então, o que fazer para modular? Logo abaixo, a gente tem uma sigla aí, né, FMT, que eu só vou citar o que significa, já que eu estou traduzindo todos os termos da imagem, tá? Mas eu não vou me ater a explicar muito essa questão aí. Que significa aí o quê? Transplante de microbiota fecal, né? Então, é isso. Mas eu vou falar sobre as outras que estão aí acima. Logo, no topo, temos o quê? Dieta. Por isso que eu falei da questão da importância de você entender de onde é que você ouve. Qual é a fonte, né, daquilo que você tem, sei lá, lido ou ouvido. Porque aqui você está ouvindo alguém falando sobre dieta, sobre terapia nutricional. E quem é que está falando? Um nutricionista. Por isso que eu falei aquela questão anteriormente, tá? Todos os profissionais de saúde, de todas as áreas, são importantes. Mas cada um no seu quadrado, cada um com suas competências, cada um com suas atribuições e atividades, né, legais de exercício profissional. Então, por isso que eu falei aquilo anteriormente, para reforçar essa questão, né, de que eu estou falando sobre isso daqui, sobre dieta, sobre terapia nutricional, porque eu sou nutricionista, eu estudei e estudo para isso, tá? Então, qual é a grande sacada aqui? Para você entender que cuidar da saúde intestinal e, consequentemente, todas as repercussões que a gente veio conversando aí durante o vídeo inteiro, isso pode ter um cuidado onde? Na dieta. Entenda dieta como sendo aquilo que você come, tá? Não entenda aí a palavra dieta como sendo um regime, ou seja, algo que é restrito, algo que está relacionado a você comer pouco. Não. Aí é uma questão de interpretação ou do contexto, né? Que muitas vezes as pessoas usam dieta dessa forma, para associar a um regime, associar a uma alimentação para alguém que quer emagrecer. Aí é uma questão do como você vai usar o termo dieta. Aqui o termo dieta é para se referir a essa questão do que você come. Ou seja, dieta aqui está sendo como sinônimo da sua alimentação. Então a sua alimentação, a depender do que você come, você pode modular a sua microbiota. Você pode favorecer com que você desenvolva uma desbiose ou não. E se você já tiver, né, assim, você pode ajudar a tratar também por meio da dieta. Então a dieta pode ajudar a causar a desbiose e a dieta pode ajudar a tratar a desbiose.
E isso é maravilhoso, você saber que aquilo que você põe na sua boca para comer, ou enfim, né, a principal via que eu tô falando, tá, gente, a boca, mas existem outros casos de pessoas que se alimentam, enfim, por meio parenteral, mas aí eu não estou falando disso, eu estou falando aqui para a maioria das pessoas, né, então de um modo geral, a alimentação se dá por via oral, né, então é só um parêntese aí. Tá, dieta tem relação com a desbiose, mas o que especificamente? Aí vem falando pré-bióticos e probióticos. Vamos dar uma pincelada sobre esses dois nomezinhos aí que eu sou super fã. Seguinte, pré-biótico trata-se de um composto alimentar, ou seja, né, você consegue encontrar em alimentos, é o que eu quis dizer, que você pode fazer com que, ao ser ingerido, ou seja, esse componente que tem uma propriedade pré-biótica, que basicamente seria uma fibra, só que assim, é um carboidrato não digerível ou fibra específica, ou seja, não são todas as fibras que têm efeito pré-biótico, tá? Então, por isso que, né, existe um nome específico, né, pré-biótico, porque não é qualquer fibra, tem fibras específicas que possuem esse efeito pré-biótico. Então, esse pré-biótico, quando ele é ingerido, ele vai ajudar na atividade e na proliferação das bactérias boas. Por isso que você usar pré-biótico pode ser algo útil na terapia nutricional para, né, enfim, tratar uma desbiose, porque você vai ajudar a modular essa microbiota. Ou seja, se a sua microbiota está hoje desfavorável, desbalanceada, você pode fazer com que ela volte a ficar com uma melhor composição. E para isso você tem que aumentar a atividade de bactérias boas. Você tem que aumentar a proliferação de bactérias boas. E os prebióticos ajudam nisso. Por quê? Porque os prebióticos, eles servem de alimento para as bactérias boas do seu intestino. Então, as bactérias boas vão ter alimento, elas vão se alimentar, elas vão crescer, elas vão atuar, elas vão se multiplicar. Então, por isso que os prebióticos podem ser úteis. E os probióticos, eles são justamente as próprias bactérias boas. Existem bactérias boas e ruins. As bactérias boas, que a gente pode, inclusive, por meio, né, da indústria alimentícia, por meio da indústria de suplementos também, a gente consegue utilizar esses probióticos adicionado em alimentos ou em forma de suplemento mesmo, tá? Existe suplemento próprio de prebiótico, existe suplemento próprio de probiótico. Então, às vezes você consegue ali em um sachê ter uma quantidade muito boa de cepas ou bactérias probióticas, ou seja, são bactérias boas. Qual é o significado? Qual é o benefício disso? Simples, você está ingerindo a bactéria boa que você precisa. Então é como se fosse o seguinte, a bactéria boa que você ingerir vai passar pelo seu trato digestório e vai chegar lá no seu intestino e vai poder desfrutar daquele ambiente para poder atuar, se proliferar e, consequentemente, gerar seus benefícios no sentido de melhorar a composição, melhorar a população de bactérias boas. Se o problema é você ter bactérias ruins demais, é racional imaginar que se você der bactérias boas, você vai estar contribuindo para que você tenha agora uma maior quantidade de bactérias boas, ao invés de ter mais bactérias ruins. Então é por esse motivo que o probiótico pode ser interessante. E tem outros motivos, tá? Tem outras explicações. Por exemplo, o probiótico, né, teoricamente, ele tem que chegar vivo no intestino para que ele haja. Mas fragmentos desses probióticos, ou seja, mesmo que o probiótico morra, a parte dele morta, né, os fragmentos dele também podem ser benéficos, mas aí é assunto para algo mais específico, que é o que eu vou estar falando já já, tá? Então, perceba que o outro lado da imagem, né, que tem dois organismos aí, um com desbiose e o outro com homeostase. Primeiro, o que é homeostase? Homeostase é equilíbrio, que é basicamente aquele organismo que está em perfeito equilíbrio, aquele organismo em que todas as funções estão acontecendo de forma fisiológica, ou seja, de forma normal. É aquilo que todo mundo quer ou deveria estar.
Então é isso, homeostase. Por isso que tem esse paralelo da disbiose com a homeostase. E no meio, aquilo que pode ser feito para você sair da disbiose para uma homeostase, principalmente o que, né? Homeostase intestinal, que consequentemente vai garantir ou ajudar a você ter uma homeostase sistêmica, já que o intestino tem repercussões locais e a nível sistêmico, ou seja, pelo seu corpo como um todo. E aí na parte da homeostase vem falando justamente isso, que o intestino ele exerce efeito na imunidade, e a gente falou um pouco sobre isso, exerce efeito no metabolismo, que a gente falou também um pouco sobre isso, e aí tem um destaque para essa questão da relação do intestino com o cérebro, do eixo intestino-cérebro, que a gente também falou sobre isso, onde eu citei e expliquei para vocês que o que acontece no seu intestino pode repercutir em outros espaços do seu corpo, até mesmo na sua mente, no seu cérebro. Então, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham apreciado aí muito cada informação que eu tenha passado. Eu espero que eu tenha sido claro, que você tenha entendido, que você tenha gostado, que eu tenha agregado pelo menos alguma coisa. De repente, se você já é da saúde e você sabia sobre o assunto, que pelo menos alguma coisa eu tenha conseguido agregar. Então, clique em gostei aqui embaixo, tá? Para eu saber que foi útil. Aqui nos comentários me escreva o que é que você achou do vídeo. Se você gostou, me escreva. Qual parte, de repente, aí você ficou mais fascinado, fascinada? Porque assim, né? Eu já falei, eu adoro esse assunto. Os meus olhos chegam a brilhar quando eu estudo, ou quando eu vou para alguma palestra em que o assunto é esse, ou quando eu venho compartilhar sobre esses assuntos que envolvam aí intestino, emagrecimento, obesidade. Eu adoro. Então, escreve aqui para mim para eu saber o quanto que você gostou. Não esquece de compartilhar, tá? Isso é muito importante. Me acompanhe nas minhas redes sociais também, eu vou deixar aqui na tela para você, porque lá eu também, né, de vez em quando eu posto dicas. Então, se você se interessar, me acompanha também pelas redes sociais. Agora, você talvez esteja também esperando o quê? Aquilo que eu disse que eu iria falar em algum momento, algo especial, algo que pode ser interessante, que eu disponibilizo para quem se interessar. Pois é, quem me acompanha aí sabe, já ouviu falar do meu curso online, que é o NSE, que significa Nutrição Saudável e Enriquecedora. Se você não tinha ouvido falar, pronto. É para você também aí agora saber da existência. Então é o seguinte, lá no curso eu posto aulas, por isso que eu aproveito esse momento aqui para você entender um pouco da minha didática, de como é que eu explico. Se você gostou, fica aí a dica, porque lá no curso você pode ter muito mais acesso a muitas aulas sobre vários assuntos. Inclusive, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto que foi tratado no vídeo de hoje, que na verdade são vários assuntos dentro de um assunto principal, né, que é intestino, mas que existem vários tópicozinhos aí que foram abordados: obesidade, emagrecimento, saúde mental, enfim, várias coisas, prebióticos, probióticos. Se vocês quiserem aulas específicas sobre esses assuntos, você pode fazer parte do meu curso, que o link está aqui embaixo na descrição, e me cobrar: Henrique, eu assisti sua aula gratuita no YouTube e eu gostaria que você fizesse uma aula sobre, sei lá, prebióticos, uma aula sobre probióticos, ou algo envolvendo obesidade, emagrecimento, inflamação, ou tudo junto também misturado, só que de uma forma mais aprofundada, sobre, por exemplo, bactérias boas, né, os fragmentos delas, que também podem ser benéficos, que aqui, né, eu não expliquei, até porque não tinha, né, na imagem sobre isso. Então, é um tipo de informação que eu posso estar abordando de forma mais aprofundada, específica e, claro, de forma exclusiva para alunos e alunas que fizerem o meu curso. Então, se você se interessou, clique aqui embaixo na descrição para você ter mais informações e, quem sabe, eu te encontro por lá. Tá bom? Agora, eu quero agradecer a você que me assistiu até o final. Já já aqui na tela vai aparecer no meio uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição por aqui, se é que você ainda não fez isso. Se não fez, faz o favor de se inscrever para você não perder conteúdo como esse que eu apresentei aqui, que você não vê em qualquer lugar. Esse foi gratuito, hein? Então, você pode ter muito mais lá no meu curso. Então fica a dica. É só você pegar a oportunidade e aproveitar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.